Linha do tempo crítica da história do Brasil, ok? De 1500 até 1899, galera. Bom, olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês uma linha do tempo crítica da história do Brasil, que vai de 1500 até 1889, destacando os principais acontecimentos desse período e trazendo algumas curiosidades para vocês, ok? Bom, em 1500 foi marcado pelo descobrimento do Brasil. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil e esse marco ficou conhecido como o descobrimento, mas na verdade não tinha nada de descoberta. Já havia milhões de indígenas vivendo aqui. A chegada dos portugueses mudou completamente a vida dessas populações, que passaram a sofrer com doenças, exploração e guerras. Em 1530 ficou marcado pelo início da colonização. 30 anos depois, Portugal começou a colonização de fato, com expedições para explorar o pau-brasil e ocupar o território. E aí foi criado o sistema de capitanias para dividir a terra, mas só algumas regiões deram certo. Foi nesse período que começou o uso da mão de obra escravizada indígena e, logo depois, o uso da mão de obra escravizada africana. Em 1549 ficou marcado o governo geral de Salvador. Para organizar melhor a colônia, Portugal criou o governo geral, com capital em Salvador. Isso marcou o início de uma administração mais centralizada e também a chegada dos jesuítas, que tinham como missão catequizar os indígenas. Século XVII, ciclo do açúcar. O açúcar se tornou a principal atividade econômica do Brasil. As plantações se concentravam no Nordeste e eram mantidas pelo trabalho escravo africano. Uma curiosidade é que o açúcar brasileiro era tão valorizado na Europa que fez Portugal enriquecer por um bom tempo. Mas, com o tempo, os holandeses passaram a produzir açúcar nas Antilhas e o Brasil perdeu espaço no mercado. 1690, ciclo do ouro. No final do século XVII, as grandes reservas de ouro foram descobertas em Minas Gerais. Essa descoberta trouxe muita riqueza para a coroa portuguesa, mas também gerou exploração pesada sobre os trabalhadores escravizados, né? Curiosidade, muitas cidades mineiras cresceram rapidamente nessa época e a arte barroca ficou presente e deixou marcas até hoje em igrejas e construções. 1789, Confidência Mineira. Inspirados pelas ideias iluministas e pela independência dos Estados Unidos, um grupo de intelectuais e militares planejou a Confidência Mineira, movimento contra os altos impostos da coroa. Tiradentes acabou se tornando o símbolo desse movimento, mesmo sendo o único executado. 1808 foi marcado pela chegada da família real. Com a invasão de Portugal por Napoleão, a corte portuguesa fugiu para o Brasil. O Rio de Janeiro virou a capital do Império Português e várias mudanças aconteceram, como por exemplo a abertura dos portos, a criação do Banco do Brasil e a fundação da imprensa régia. Esse foi um passo importante para o Brasil começar a ter mais autonomia. Em 1822, o marco foi a independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, o Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil e o Brasil acabou deixando de ser colônia, mas manteve uma estrutura desigual. A escravidão continuou e o poder ficou concentrado nas mãos da elite. Em 1888 foi marcado pelo fim da escravidão, entre aspas. Após séculos de trabalho escravo, a Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888. Foi uma conquista enorme, mas os ex-escravizados não tiveram apoio do Estado e ficaram sem terras ou oportunidades. Isso gerou desigualdades, obviamente, que ainda refletem na nossa sociedade. 1889, Proclamação da República. No ano seguinte, em 15 de novembro de 1889, o Império chegou ao fim e o Brasil se tornou uma república. Esse marco fechou o período que estudamos hoje, de 1500 até 1889. Conclusão: essa linha do tempo mostra que a história do Brasil foi marcada por conquistas, mas também por muita exploração.
desigualdade e também resistência. Pensar criticamente nesses acontecimentos ajuda a entender o país em que vivemos hoje.